glória a Jesus Cristo, tentar dar uma explicação a isso. Glória a Deus. Então, a princípio, começando a partir desse sonho que a irmã teve, mas estava lá nas estrelas. Na verdade, existe uma guerra. Existe uma guerra. E como disse o anjo a Daniel, lá no livro de Daniel, que trata-se de uma guerra prolongada. É uma guerra que começa mesmo aqui na Terra, enquanto o homem está vivo, e que termina com a morte do homem. Porque quando o homem morre, então termina também que essa guerra espiritual. Aleluia. Há um conflito no mundo do espírito. Um conflito do bem contra o mal. Sim. E nós, e todos aqueles que são filhos de Deus, que são crentes, que têm servido a Deus, então fazem parte do mundo de Deus, do reino de Deus. E assim, juntamente com os anjos eleitos, batalhamos contra o mundo espiritual do maligno. E o mundo espiritual do maligno, que é o diabo, estão lá o próprio diabo e Satanás, que é o príncipe das trevas, nesse caso é Satanás, com os demônios e também com os bruxos, né? Macumbeiros, toda sorte de feiticeiros, digamos assim, que colaboram com ele. Então, acontece um conflito, e esse conflito acontece no mundo do espírito. E existem elevações também. Esse conflito começa a partir da parte que é terrena, que nesse caso, assim como existe um edifício, existe um edifício, assim como, vamos dizer, uma torre, digamos assim, né? Uma torre, ou então um edifício, primeiro andar ou segundo andar, isso depende muito, ou, vamos supor, um edifício de 3 andares. Vamos encontrar o rei de chão, depois o degrau que vai dar acesso até o primeiro andar, depois o degrau que vai dar acesso até o terceiro andar, ou o segundo e até o terceiro andar. Então é assim também que acontece no mundo do espírito. Existem, glória a Deus, essas 3 elevações que dão para o céu. É claro que quando você sobe até a terceiro degrau, lá na região celestial, você vai se deparar depois a descer, que é para até a quarta parte. A quarta parte já lá não é em cima, mas é que a parte de baixo. Sim. Que é, nesse caso, já que dá acesso ao inferno. A partir mesmo lá das regiões celestiais, se você rompe, glória a Deus, o quarto nível, nesse caso, a quarta, digamos assim, quarta fase da guerra. Digo fase, não provavelmente aquelas etapas normais, estou a falar que diz respeito às elevações. Sim. Você rompe, então vai se deparar, vai entrar aqui, degrau que dá acesso à quarta. Sim. A quarta fase, então, a quarta que é, glória a Deus, elevação dessa guerra, que é já no inferno, nesse caso. Então, começa-se a guerra a partir do que? O rei de chão, que nesse caso poderíamos falar da terra, nesse caso, da terra. Mas antes da pessoa chegar até onde está aqui, o rei de chão do edifício, você começa a participar da parte exterior, que na parte exterior, digamos assim, você tem que lutar até entrar dentro daquele quintal, daquela cercania, né? Existem essas cercanias no mundo do espírito, porque o mundo do espírito, assim como tem falado o apóstolo, é muito muito real, assim como é o físico, se não muito mais real do que o físico, porque, aliás, o físico é reflexo do espiritual. Então existem esses cercos, glória a Deus. E quando o crente aceita Jesus Cristo, começa a buscar, ele precisa estar na parte exterior desse mesmo edifício. Vai buscando, depois se aproxima até o portão. Eu falo aquilo que a glória a Deus, que não é uma simples imaginação, não é um simples pensamento, é algo, glória a Deus, verídico. Glória a Deus, porque nós, aleluia, quando falamos com propriedades. Digo propriedade porque Deus nos mostra, Deus nos revela. Glória a Deus. E Deus nos deu essa graça. Glória a Deus por isso. Além também de ouvirmos, até de que
outras pessoas, até de tais pessoas, muitos deles estão mesmo lá nas trevas, que fingiram se converter e começaram a falar, a revelar certas coisas, mas depois acabamos descobrindo que não tinham se convertido nada, que continuavam lá. Não passavam de uma manipulação, mas ainda assim foi proveitoso termos ouvido, porque pelo menos assim acabamos que, sabendo não só alguma coisa, e assim que ao pelejarmos a gente que vai pelejando já com conhecimento do que da guerra, com conhecimento de que de causa, com conhecimento daquilo que é a realidade espiritual relacionada com a guerra, glória a Deus, que está sendo feita. Por isso eles andam arrependidos e furiosos por causa do conhecimento que nós adquirimos. Glória a Deus. Então o crente vai pelejando, vai se esforçando. Depois o que vai acontecer? Rompe esses todos os demônios que estão na parte exterior, mas esses demônios não são anjos caídos, não são potestades, nem príncipes das trevas, não anjos da maldade, então, certo? Nem príncipe das trevas, digamos assim. Porque esses poderes atuam lá nas regiões celestiais. E esses com quem a pessoa começa a batalhar numa primeira fase são espíritos imundos, espíritos de demônios, que são feiticeiros que, como se diz, feiticeiros do bairro, feiticeiros normais, da família. A pessoa vai batalhando, se a pessoa for forte, com muita oração, muita consagração, rompe eles, e de repente que chega até onde está o portão. Onde está o portão, o quintal, que dá acesso ao edifício, que leva para as regiões celestiais. E aí a pessoa que prossegue, depois o portão se abre, a pessoa entra. Quando você entrar, vai separar logo a porta do edifício, que dá acesso ao rei de chão. E aí você vai ter que batalhar com aquele demônio que fica lá, porque você vai se deparar com um poder que se faz sentir naquele edifício. Você já, a partir daí já está entrando numa região, começa a levar já você para as regiões celestiais. E aí você começa a romper, entra dentro, vai se deparar lá no rei de chão, com o degrau, não é? Mas antes de subir no degrau, você terá que pelejar com aqueles poderes que ficam mesmo aí. São poderes também que atuam aqui na Terra, poderes terrenos, espíritos imundos também, espíritos de demônios, feiticeiros, da mesma coisa, do mesmo jeito. Você pelejou com aqueles que estavam lá na parte exterior. É claro que enquanto vai se avançando, a tendência de que os feiticeiros é ser mais pesado, porque embora todos sejam do mesmo escalão, mas não significa que tenham a mesma autoridade. A autoridade é bem diferente. Sim, assim como existem generais, por exemplo, tenente general de uma estrela, 2 estrelas, enfim. Então, assim também acontece. O general de uma estrela não é o mesmo que o tenente general, ou de 2 estrelas não é o mesmo que de uma estrela. O de 2 estrelas tem mais autoridade do que de uma, pelo que eu saiba, pelo pouco domínio que eu tenho nessa área, questões militares, mas pelo que eu saiba, sim. Então é assim que acontece também no mundo espírita. Todos eles fazem parte do mesmo escalão de feiticeiros, mas vai encontrar uns com mais autoridade do que os outros, porque eles já estão quase a sair daquela classe de feiticeiros normais para serem bruxos, por causa do seu esforço. Sim, assim como o crente que vai se esforçando mais, depois deixará de pertencer a esse escalão, digamos assim, ou então vai deixar de ser neófito, vai se tornar já um crente crescido, um crente experimentado, depois se torna um crente maduro, e assim em diante, vai se tornar já um mestre. Glória a Deus nas alturas. Mas é com muito esforço, é com muita busca, com muita dedicação, com muito desempenho mesmo. E assim, quando vencer esses demônios que ficam aí no degrau, do rei de chão, você sobe
para o primeiro de quê? Para o primeiro andar. E o primeiro andar nas regiões celestiais. É logo nas estrelas. Logo nas estrelas. Porque você sabe muito bem os astros que existem. Que atuam andando aqui na noite. São que não são noite até como só de noite vamos acertar as estrelas e a lua. E de dia o sol. Então, juntando, vai dar a estrela, primeiro, depois lua, depois sol. Essas três elevações. Mas como eu disse, se você domina o sol, sai dessa estrela princípio, depois domina essa estrela e passa para a lua. Domina o que vence a lua e domina. E ao sair da lua vai passar para o sol. Vai entrar no sol. E ao entrar no sol, você vai pelejar, se dominar. E não é nada fácil. Aí já são outros quesitos para não ter que entrar em muita coisa. Se dominar, depois daí, quando você nessa sugestão, você vai se deparar daí sempre para a quarta, glória a Deus, se não mesmo a última parte. Vamos dizer, a última entre aspas, não significa que aí a guerra terminou, não. A guerra continua, mas já num outro ano. Você vai descer para o inferno. Por isso os amados vêm e já têm esse entendimento da Bíblia. Sabe, quando Jesus morreu, desceu para o inferno. Mas Jesus já havia dominado o sol. Se ele desceu para o inferno é porque ele foi lá fazer guerra. Por isso a Bíblia diz que ele venceu o império da morte. O império da morte que é o diabo e Satanás que governa que é sobre a morte. Sim, ele é o príncipe da morte. E se Jesus venceu o império da morte, então venceu o inferno. Se venceu o inferno, venceu também Satanás, todos os demais poderes que atuam no inferno, espíritos de morte. Por isso a Bíblia diz que ele tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos, porque venceu a morte. Se ele venceu, é porque ele pelejou contra quem? Contra esses poderes. Pelejou contra eles quando? Quando ele desceu lá, nas partes mais baixas da terra. Glória a Deus. Então, a irmã Yolanda, ao se vir lá nas estrelas, isso tem a ver com fases da guerra. Certo? Agora, é bem verdade que há uns que ainda não estão lá propriamente nas estrelas. Assim, quer dizer, a sua elevação, a sua dimensão espiritual ainda não é das estrelas. Mas é possível que aqui, ao pelejar, de repente se ache lá por algum motivo. Por exemplo, há bruxos que arrancam o espírito das pessoas do corpo. É possível, isso é possível, sim. Arrancam o espírito das pessoas do corpo e levam para uma certa região. E uns são levados, por exemplo, no cemitério. Você vai assustar, a pessoa está sonhando sempre no cemitério. Sim, porque está sempre aí pelejar lá. E há uns que são levados lá onde ele nasceu, no bairro onde nasceu, está sempre aí a sonhar lá. Por quê? Porque está sempre a pelejar lá. Está sempre a pelejar lá. E há uns que acabam sonhando em lugares, outros no mar. Por quê? Porque está sempre a pelejar lá. E em muitos casos até os espíritos estão presos nesses lugares. Então, quando a pessoa começa a orar, começa a buscar, começa a se ver lá, a lutar mesmo lá. Quer dizer, o espírito lá está a fazer confusão, está a lutar para se libertar de lá onde está preso. Então, vai sonhando sempre lá. Há casos até no próprio espírito já não está preso, mas fizeram um trabalho de bruxaria mesmo lá. Fizeram uma obra maligna, os poderes que atuam naquela região. Então, um bruxo, está a fazer guerra contra a pessoa, está a atacar a pessoa que tem controlado a pessoa, que tem amarrado a vida da pessoa, fez um pacto lá nesse ou então provavelmente no deserto ou no cemitério, ou nesse caso, como a irmã Yolanda viu, lá nas estrelas. Então, a pessoa que queria sem querer acaba mesmo se achando lá a lutar contra o poder maligno, não concretamente contra as potestades que atuam nas estrelas, porque isso só acontece quando a pessoa já entrou nessa dimensão. Quando se entra lá nessa dimensão, então você se depara com as potestades, que são anjos caídos, que atuam nas estrelas. E aí começa uma guerra prolongada, e a guerra nas estrelas, por
por incrível que pareça, acaba sendo a guerra mais demorada. E que para vencer ela, vai exigir muita paciência, muita paciência, muita perseverança. Que seria, quer dizer, não é fazer um sacrifício, nem 2 sacrifícios, nem 3, nem 4. É continuar a fazer, continuar a orar. Não orações normais, mas orações intensivas. Muitas orações. Aliás, só bem para entrar até lá nas estrelas não é fácil. Claro, se a pessoa for violenta, rompe logo esses feiticeiros aqui de base e entra lá. Quando mesmo assustados, eles ficam assustados, voam. E numa fase como essa que nós nos encontramos, há uma facilidade muito grande, né? Sim, por causa da cobertura espiritual que existe, como eu explicava a alguém hoje de dia, a um irmão, está lá em Londres, ele fez-me uma pergunta e eu estava a explicar acerca da vida de oração, de busca, enfim, isso tudo. Perguntou-me quanto tempo eu já fiquei de joelho, assim, direito a orar, eu fui falando a ele. E ele estava assim pasmado. E ele ficou assim a questionar, mas esse todo o tempo de joelho, os pés não ficam quebrados, os joelhos, os ossos não ficam quebrados. Eu disse, com Deus tudo é possível, Deus dá graça para isso. Nós vamos crescendo, na verdade você sente os pés doridos, mas vai se crescendo. E eu disse, naquela altura não era fácil fazer isso, só de pensar, em muitos casos, te dava medo. Só de pensar você ficar, só de pensar em ficar 8 horas de joelho, 10 horas, 12 horas, você já ficava com medo. Porque havia um jogo muito grande. Então, o apóstolo que estava à nossa frente, estava também a lutar para romper os obstáculos. E nós estávamos a seguir atrás ainda mais. Então, era um período muito difícil, negro, não era que negro, mas eu explicava isso a ele. Diferente já de agora. Agora há mais abertura, as pessoas é só se esforçarem, já começam a orar. Estamos a ver agora pessoas que nem pastores são. Claro que esse ofício não depende só do pastor, mas os pastores, quem é pastor deve se esforçar mais, né? Por isso o membro normal está a se esforçar e nós como os pastores devemos nos esforçar mais. Estamos a ver membros que estão a orar 5 horas, 6, 7, 8, 9, uns até já 10, 11, 12 horas. Naquela altura, quem é você para fazer isso? Nem pensar. Por mais até que você pense, era de sua pensar, você próprio sentiria já um fardo por dentro. Um fardo. Eu disse a ele, eu consegui como primeiro, né, dentre os servos que fez esse propósito de oração assim, de uma semana direita, de joelho, segunda a domingo, ou até de jejum assim, 40 dias a beber líquido. Eu disse, foi numa fase também que eu já estava no tempo integral, então aquilo também foi favorável, não foi fácil, não. A situação estava difícil, uma situação crítica, em todos os sentidos, tanto financeiramente, enfim. E como eu era solteiro, então estava a suportar mesmo aquilo. E estava em casa, então eu aproveitava aquele todo o tempo que eu tinha, porque também não estava a estudar a princípio, claro. Eu tinha parado de estudar, depois retomei os estudos. Enfim, claro, quando eu retomei não parei de orar, continuei a orar, né? Mas já não tinha mais como fazer. Havia uma semana completa, né? Então fui orando 24 horas, orava 12, assim, continuei orando 12 horas, 24, assim em diante. Glória a Deus. Então, não era nada fácil. Era só pensar, aí já dava medo. Você pensava logo, já que surgiam logo vários pensamentos, um fardo por dentro. Mas hoje já não. Hoje já é diferente. A pessoa pensa, pode até sentir aquela preguiça, só se esforçar, a pessoa consegue romper aquilo. Ou até uns estão desejando, nem querem orar mais, estão aqui com aquela vontade, aquela vontade, não tenho que orar mais, mas naquela altura não. Claro, aqueles que depois já tinham ganhado uma rotina, falando de mim mesmo, com aqueles que depois também entraram, estavam conosco, felizmente muitos deles acabaram desistindo, são mesmo quase todos. Depois também, graças a Deus, começaram a fazer o mesmo. Embora alguns com muita hipocrisia, né?
Por isso, quando sopraram ventos, foram também afastados. Digo hipocrisia porque muitos diziam que faziam, mas não faziam nada. Queriam é fama. Mas isso é outra coisa. Não gosto de falar aquilo que é dos outros, né? Nem também falar em nome dos outros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Há uma facilidade agora incrível. Que é só se esforçar, fazer, sacrificar, porque os céus estão abertos. Então, com muito esforço, é só se esforçar, claro. Não significa que não existem oposições. Existem oposições. E, sobretudo, as oposições estão mais a existir, que tem a ver já com questões familiares. Tem a ver mesmo com muitas questões familiares, famílias cuja bruxaria é mais pesada. Então, a família cuja bruxaria é mais pesada, a pessoa vai sentir mais dificuldade em buscar, vai sentir mais oposição, ou se não mesmo oposições. E aquela família cuja bruxaria é muito pesada vai ter oposições na mesma, mas já diferente do outro. As dificuldades vão ser bem diferentes. As lutas também, as lutas que advêm, que é da além da família, oposições extras familiares, isso tudo. Mas com muita perseverança rompe-se esses espíritos familiares e entra-se na lua, nas estrelas. Sim, nas estrelas já existe uma cobertura espiritual, uma nuvem de cobertura espiritual de opressão por causa do líder. O líder atingiu uma elevação muito grande. Ele rompeu as estrelas, a lua, rompeu o sol, e agora está batalhando no inferno. E agora, daqui a pouco vai prevalecer, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, criou-se uma nuvem muito grande de cobertura. Aquele que se esforçando nessa nuvem, de repente começa também a desejar orar muito. Só isso que nós estamos aqui a fazer, o fato de que do irmão, da irmã, estar até agora não só de joelho, mas com os olhos abertos, como diziam certos professores, a olhar numa hora como essa, devia estar a descansar. É algo já muito forte, muito significativo. É algo muito significativo. Então, nessa fase que nós nos encontramos, glória a Deus, há mais facilidade de entrar nas estrelas e pelejar e até vencer, sair das estrelas e ir para a lua. Mas, repito, entrar nas estrelas é mais fácil entrar nas estrelas do que vencer propriamente as estrelas, sair das estrelas e passar para a lua. Porque nas estrelas, como já disse, é uma guerra muito prolongada. Muito prolongada. Mas, como eu já disse, graças a Deus existe uma facilidade agora, ou então facilidade entre aspas, né? Existe uma, como é que eu chamaria? Essa nuvem que existe, essa nuvem que se criou no mundo do espírito, através do líder. Então ajuda bastante a todos aqueles que se esforçarem e que estiverem, não com as pessoas não que estão fora desse ministério, mas ou dessa igreja, não ministério da igreja, mas sim todos estão na igreja da salvação das nações e que vão seguindo a mesma linha de pensamento, sim, do homem de Deus. Quando digo linha de pensamento do homem de Deus, estão da doutrina, crer naquilo que o homem de Deus prega, aquilo que o homem de Deus ensina. Então você vai seguindo os mesmos passos do homem de Deus. E assim, glória a Deus, por onde o homem de Deus já passou, você também estará passando por lá. E há mais facilidade em você trilhar um caminho que já foi aberto. Porque um caminho fechado de uma mata virgem, você tem que abrir aquele caminho. Ou até andar com alguém que está a abrir uma mata virgem, e você que é por detrás dele. As consequências, as picadas que vai levando os marimbondos, as abelhas e outros insectos, muitas deles até vão sobrar também para você. É isso que aconteceu conosco durante aquele período todo que se foi. Por isso muitos não suportaram, ficaram dispersos. Viram, aqui, se nós não tirarmos o pé, como se diz aqui na gíria angolana, tirar o pé significa que se nós não desmarcarmos, se nós não fugirmos, estamos perdidos. O Arjun chegou a dizer, o Arjun era um amigo meu íntimo. Agora onde é que ele anda? Até a amizade que existia, uma amizade íntima,
nós nos conhecemos no mundo, éramos adolescentes, entramos na igreja, eles marcou, nem sequer até se despediu de mim, nem sequer se despediu de mim que ia sair. Quer dizer, eu fiquei completamente decepcionado. Chegou a dizer que tenho que sair já, porque senão eu não vou prosperar e outra coisa, enfim. Mas por quê? Porque eu estava sendo martelado pelos demônios, pelos bruxos, macumbeiros, por causa das guerras. É isso. Mas agora já não. Pois as guerras existem, mas são umas guerras que foram familiares, ou um pouco extrafamiliar, mas tudo interligado com a família, vão se opondo, para ver se você desiste, se você desfalece. É mais nessa vertente. Mas que, claro, não deixa de ser guerra. Com muito esforço, você consegue o quê? Consegue avançar. Entre nas estrelas, com muita perseverança, você até poderá vencer as estrelas. Agora, aquela parte que a irmã viu, estava negra, a parte da lua, são também fases. São fases de quê? Da própria guerra existente na lua. Assim como nas estrelas, existem fases também da própria guerra. Você entra numa primeira fase, peleja, depois rompe a primeira fase, vai para a segunda, das estrelas, sim. Peleja, rompe até a última fase das estrelas. Quando romper a última fase, você vai se achar naquela travessia, no vale que dá acesso, saindo das estrelas para a lua. Sim, há uma travessia. É claro que há um poder sempre que vai fazer você sair daí, né? Um poder que vai arrebatar você, voa e passa para o outro lado. Mas aquele arrebatar, você estará atravessando um vale, tudo espiritual. Você estará passando pelo poder de Deus, das estrelas, para a lua. E lá na lua você vai logo se deparar com os poderes que atuam na primeira fase. Todos eles são poderes da lua. Sim. Você vai pelejar contra eles. Quando você vencer aquele, vai passar por outra fase, segunda, depois. Assim como digo que a lua tem 4 fases, essas fases existem no mundo do espírito. Vamos olhar para 4 fases, segundo a matriação, sim, é mesmo 4. A primeira, a segunda, a terceira e a última, que é chamada de lua cheia, uma coisa dessa. Que ela fica completamente cheia e assim vai-se. E ela começa a resplandecer. É o que acontece também no mundo do espírito. Você peleja na primeira fase, na segunda, na terceira, depois na quarta, você peleja, quando vencer, a lua vai resplandecer. Vai resplandecer. Mas numa primeira fase, quando você entra lá, vai acontecer, a lua vai se esconder, fica escura, fica negra, preta. Ela se esconde, escuridão. E aí vai soar uma voz: bem-vindo ao inferno. Bem-vindo ao reino do inferno. Aqui a entrada, não a saída. Quando eu entrei na lua, acabei falando: sou sangue de Jesus. Eu nem gosto de falar nem gosto de falar disso. Claro, não gosto de falar de mim mesmo, pronto, relativamente a questões do gênero. Eu não sei o que me fez falar, mas creio que foi Deus, né? Eu logo deparei-me, eu logo vi um feiticeiro a falar: olha lua. Um feiticeiro conhecido que nem importa de falar o nome. Eu levantei os olhos, vi assim a lua a se esconder, a lua que estava a resplandecer, a brilhar, quer dizer, uma lua cheia, mas de repente vi a lua se esconder. Ficou tudo negro. Eu disse a tal feiticeiro: cala-te. Pensas que eu próprio não sei e não estou a ver? Ficou calado. E o sonho foi isso. Voltei à terra do sonho, em que eu me achei que ia sair da parte mais baixa e eu subi para a parte lá nos ares, lá na lua, num terreno completamente estranho, bem diferente. Aquilo parecia ser um deserto, mas não é deserto. Tinha algumas elevações, tipo montes, mas parecia ser montes de areia, mas não era assim bem areia, mas uma coisa muito estranha. De repente achei lá
um indivíduo assim, certinho, que assava bombom com jinguba. Parece que aquilo era o alimento dele, mas eu entendi que era a gestão que ele estava fazendo. E quando ele me viu, ele disse: bem-vindo ao reino da lua. Aqui só há entrada, não há saída, ou morte ou vida. E eu já não me lembro quais são as palavras que eu disse a ele. E de repente achei-me, quando menos assustei, a guerra começou. Tipo, já estava num outro lugar onde havia assim, alguns arbustos, mas que havia já uma guerra, um movimento já de guerra. Minha visão foi esse, o sonho. Voltei a ter outra visão, aquele já que a peleja era mesmo assim, bem clara. Numa primeira fase lá mesmo que na lua. Sim, guerra terrível, onde eu vi os bruxos que vinham pelejar contra mim. Um dos bruxos que eu reconheci era um bruxo, era um mulato, mas todo ele tatuado, cheio de tatuagem. Estava sem camisola, tronco nu, de calção ou bermuda, mas tronco nu, cheio de tatuagem, mas todo musculoso. Mas muito antes disso aqui, tinha visto um bruxo, né? Um bruxo, mas era negro, grande, alto, era mais alto do que eu. Eu sou alguém que tenho por aí, semana me traçou 1,80 m, acho que 84, uma coisa assim, 3 ou 4, uma coisa assim. 3 ou 4, sério. Mas aquele era alguém que é mais alto do que eu, mas mais grande também, né? E muitos outros, né? Porque cada vez que eu pelejava e vencia um, vinha outro assim. E ali é o que acontece no mundo do espírito. E aqueles são grandes bruxos, cada bruxo tem que trabalha com uma potestade. Uns que trabalham com mais de uma potestade, 2 potestades, outros com 3, depende muito de cada bruxo. E cada potestade tem também as suas legiões demoníacas, que são chamadas das hostes da maldade. Então, nas regiões celestiais são pelejas. Nas estrelas você já enfrenta isso, claro, um peso diferente, um inferior à da Lua. Então, aquele que a irmã Yolanda viu, para terminar, são que é uma fase que você viu, como ele disse, se você conseguir sair daí onde você está, você vai entrar aqui na escuridão, agora aqui no inferno. Vai entrar na escuridão, tudo vai ficar negro sobre a tua vida. Se aí nas estrelas você está tendo algumas dificuldades, aqui na Lua você vai ver que tudo negro, vai ser o próprio inferno. É bem verdade que na Lua mesmo é inferno, aí é inferno. Isso não é inferno literalmente, mas aí é mesmo o reino do inferno, porque lá estão os maiorais mesmo que o diabo começa a irmos aí, quer dizer, eles dizem aí, começa a fazer guerra. Nas estrelas dizem para os emocionados. Nas estrelas, porque a pessoa também facilmente pode desistir, dar uma corrida, sair de lá, correr e voltar para a terra onde ele saiu. E até passar descer o degrau, chegar no rei de chão, sair até do edifício, sair em alta velocidade para fora até o quintal e o pátio, né? E do pátio até fora até do pátio. E houve pessoas que procederam dessa maneira, porque foram corridos, saíram de lá em alta velocidade. Assim como quem já assistiu o filme do Peregrino, um casal, né? Grande que saiu correndo a partir lá do Vale da Sombra da Morte, da região da Sombra da Morte, em alta velocidade. Quando se cruzaram com o chamado cristão, eles aconselharam o cristão para que voltasse, para que não cometesse um talher como aquele. O cristão disse: não, esse é o único caminho, eu não posso voltar, porque é o único caminho que eu tenho para achar salvação, não só para mim mesmo, como também para a minha família. E qual foi a resposta deles? Não diga que nós não avisamos. Eles saíram de lá em alta velocidade, continuaram correndo e acredito até que chegaram lá onde saíram. Tá bem? Então eles dizem que os bruxos, né? Que a guerra nas estrelas é dizer, uma guerra dos emocionados.
eles não consideram muito aquilo. Mas quando você entra já lá na Lua, eles dizem, agora é assim, aqui já não é questão de emocionados. Aqui é mesmo para levar a sério, mesmo para valer. Não é que nas estrelas não levam a sério, levam. Mas eles acham que aí, em qualquer momento, o homem pode desistir, pode voltar, pode parar. Mas já quando entra na Lua, é já um homem que é temido. É um homem tem, porque a Lua representa já o inferno, porque é o astro maior que atua de noite. E a noite é que são as trevas, é o inferno, é a morte. Então, a primeira fase é aquilo que o irmão viu já aí pronunciar, é negrura, a escuridão. A própria estrela também não ilumina-se tanto de noite. Aliás, depende também de quê? Da lua. Pode até estar aí a brilhar, mas não clareia quase nada de noite. A estrela não clareia quase nada de noite. Sim, foram criadas por Deus para que auxiliarem a lua a iluminar a noite. É nisso. Então, essa questão de prosseguir, continuarmos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E outra coisa também dizer que há pessoas também que são aprisionadas nas estrelas. Uns são aprisionadas aqui mesmo na terra, nos desertos, nos rios, sim, no mar. Uns são aprisionados lá nas estrelas, uns são aprisionados na lua, outros são aprisionados no sol, outros são aprisionados no inferno, ou então provavelmente na região da sombra da morte. Como é que isso acontece? Acontece da seguinte maneira: para aqueles que fazem guerra, que entram nas estrelas, lutam, vai depender da fase que ele tiver. Se estiver na primeira fase, há muita probabilidade de ele sair de lá, correr e voltar para onde saiu. Mas se passa já a primeira fase, vai para, por exemplo, segundo até a segunda em diante, terceira ou quarta, que é a última fase já para entrar na lua, se perde batalha, acaba sendo preso mesmo lá. Fica preso lá. É parado, ou então param ele e prendem mesmo ele lá, amarram ele lá, nas estrelas, vai lá para amarrado. E só vai sair de lá se vier um homem para o libertar. E o homem que vai libertar é um homem que já venceu também as estrelas. Esse que está acima das estrelas. Caso contrário, fica mesmo aprisionado lá. Depois eles fazem tudo que eles quiserem na vida dessa pessoa. E com o passar do tempo, as manifestações ou as repercussões serão visíveis no mundo físico. E há aqueles que não são aprisionados nas estrelas. Batalhou, venceu as estrelas, foi na lua, e na lua é vencido. Você perde a batalha na lua. O que vai acontecer? Quem perde a batalha na lua, primeiro, ou matam ele, ou morre, porque aí é vida mesmo de guerra, é guerra de vida ou morte. Vai depender também da fase onde estiver, claro. Ou então, não matam, mas dependendo da fase, não é morto, mas é aprisionado e amarrado mesmo lá. Ou enterrado mesmo lá nas estrelas. Havia tido uma visão em que havia visto um homem que havia sido sepultado mesmo lá na lua. Eu me lembro que estava a andar, a voar. Quer dizer, não assuste nessa palavra voar, porque nós mesmo que voamos, assim como os anjos. Entramos na peleja, como eu disse, você está saindo de uma fase para outra, você vai se ver aqui a voar. E eu tinha rompido, saído estava na lua, e eu queria não, na lua não, estava saindo de uma fase mais baixa e subi até lá na lua. E eu estava a pelejar, depois queria subir mais acima, mas estava a ter muita dificuldade. Há vezes que Deus nos mostra coisas que ainda não aconteceu, mas que será no futuro. E eu queria sair daí para subir mais acima, nesse caso para o sol, né? Mas estava difícil. Só sei que de repente eu vi assim, olhei mais à frente e vi assim cabeça de um homem. E eles fazem mesmo isso. Há uns que são sepultados nem a cabeça aparece, há uns sepultam todo o corpo, só que dentro do é coberto com aquela substância da mesma lá né?
lá da lua, daquele território, e a sua cabeça é que fica fora. Sim? E de repente vinha assim a cabeça de alguém. Eu me aproximei até lá. Quando me aproximei, vinha assim, e era alguém. Alguém que estava aprisionado, estava lá. Se eu não consegui, já não me lembro se ainda estava vivo ou eu morto. Depois descobri mais que havia mais alguém que estava preso, mas aquele já que não estava aqui. O seu corpo não estava coberto com aquela terra ou substância, digamos assim. Mas estava aprisionado, parecia ser numa árvore, se aquilo é árvore, e aquilo estava completamente acorrentado. É isso que acontece, porque lá na Lua é assim, perdeu a batalha ou morre, é morto, ou então é aprisionado. É aprisionado, assim também como no Sol. Embora no Sol há mais probabilidade de ser até morto do que ser aprisionado. Aprisiona-se os guerreiros mais nas estrelas e na Lua. No Sol é mais até que morre. Perdeu a batalha, morre. Perdeu a batalha, morre. E agora, há aqueles que são aprisionados no Sol, na Lua, ou nas estrelas, ou até mesmo lá na região da sombra da morte. Não porque foram guerreiros, não é porque eles entraram lá a guerrear, não. Mas porque alguém fez um pacto, arrancou o espírito dessa pessoa, porque há duas formas das pessoas serem aprisionadas lá. Uns são aprisionados no espírito, até três, né? Uns são aprisionados no espírito, porque o homem é tridimensional, é corpo, alma e espírito. Então, uns são aprisionados no espírito. O espírito dele fica preso lá nas regiões celestiais, nesse caso na estrela, lua ou sol, ou até lá no inferno. Uns até no mar, uns até nas florestas, nas matas virgens, outros até nos rios, outros no cemitério, está lá, a alma está presa lá, numa caixa, numa árvore lá, enfim, lá do cemitério, outros no deserto, ou então o espírito está lá preso. E quais são as consequências quando a pessoa não tem o seu espírito no corpo, o espírito está preso? Não tem paz, está sempre com muitas doenças no corpo, muita perturbação, muita angústia, sobretudo. Aquela aflição, aquela angústia, depressão, é sinônimo de que o espírito da pessoa não está no corpo. Mas a pessoa tem seus movimentos, sente os prazeres, sente os sentidos, todos os seus sentidos a funcionarem, independentemente de uma ou outra anomalia, vai surgindo, ou então aquela tristeza profunda, angústia, depressão, ele tem outros sentidos a funcionar. Então, esse é sinal de que o espírito da pessoa não está no corpo, mas está lá, a mente está lá, funcionando normalmente. Mas já quando a pessoa está aprisionada na alma, quando a alma está presa, já não é isso, é o contrário. A pessoa perde a razão. Uns são aqueles que se tornam malucos, porque o maluco, a alma já não está aí. O espírito está lá, mas a alma já não está. Porque se o espírito sai e a alma também sai, então o corpo cai. É aquilo que é chamado de morte. Morte física. O corpo cai, porque nem o espírito nem a alma estão no corpo. Mas se o espírito está lá, a alma não está, então o homem perde a razão. É um maluco. E há uns que ficam completamente dementes, um demente total, uma demência total. E há uns que não é uma demência total, mas é mesmo demente. A sua mente já está completamente atrofiada, perturbada. Não consegue ter concentração, não consegue... Enfim, você consegue dar conta que a pessoa que está fora de si tem distúrbios. Não são aqueles distúrbios normais, mas fora do normal. Embora o próprio distúrbio também não é algo normal, é anormal. Mas aqueles que estão muito acima de um distúrbio, de um simples distúrbio. Porque a alma não está no corpo, está fora do corpo. Os demônios, ou então os malucos, eles não têm as suas almas no corpo.
No lugar da alma estão os demônios. Por isso ele tem os olhos da alma, os olhos espirituais abertos. Ele vê demônios, vê o mundo espiritual normalmente. Sem nenhum problema, porque o quê? Há um vazio por dentro. Os demônios que ocuparam aquele lugar onde estava a alma, e eles que fazem através da alma, mas que como eles não são mesmo que não foram criados para estarem aí. Então, o homem que fica ou vive mesmo que é completamente desequilibrado. Aparentemente já está morto. Então, muitos desses, as suas almas serem arrancadas do corpo, são aprisionados nas estrelas. Depende muito do que é do bruxo que arrancou a alma do corpo, que tipo de sacrifício, que a elevação que ele pertence, o macumbeiro, né? Geralmente são os macumbeiros que fazem isso. Bruxos também, né? Uns estão aprisionados nos rios, como já disse, nas lavras, nas matas, virgens, no cemitério, em vários lugares, nas estrelas, na lua, no sol. E uns são levados mesmo para a região em sombra da morte. Esse é o lugar mais difícil, onde não é fácil o homem ser liberto. É mais fácil ser liberto lá, está preso no cemitério, está preso não sei onde, numa mata, virgem, está preso não sei onde, apesar que não é fácil também. Mas quando é na região lá da sombra da morte, que é nas profundezas, no lugar do inferno, não é fácil. Quer dizer, para ser liberto lá, o homem tem que chegar lá e vencer também os poderes que atuam lá. E para chegar até lá, tem que passar primeiro pelas estrelas, pela lua e pelo sol. E há uns que a terceira forma como as pessoas são levadas e aprisionadas neste lugar, são aprisionadas não no espírito, ou não simplesmente no espírito ou na alma, mas com os seus próprios corpos. São levados, todos completam a alma e o corpo e sangue. São transladados do mundo físico para o mundo espiritual. E lá são aprisionados, quer dizer, são levados para essa região da sombra da morte, ou simplesmente vamos dizer, lá no vale da sombra da morte. E lá são aprisionados com o seu próprio corpo. E alguns até não vão diretamente para esse lugar, o vale da sombra da morte, ou a região da sombra da morte, mas que com as suas almas, eles estão presos lá no mar, trabalham de noite e de dia lá no mar. E uns até fazem algumas manifestações no físico, são vistos por alguns conhecidos. E uns até não são vistos por conhecidos, mas têm contato com humanos normais. Mas eles estão presos, a morte prendeu-os. Por isso você nunca entenderam o que está escrito no livro do Apocalipse. Que houve um trono branco e o Deus vivo, nesse caso Jesus Cristo, se assentou para julgar os vivos e os mortos. E Deus começou a chamou o quê? Os mortos que estavam lá no inferno, e o próprio inferno também deu os seus mortos que lá haviam. E também que Deus chamou os mortos que estavam no mar, e o mar deu os seus mortos. E diz também a Bíblia que a morte também deu os seus mortos. Agora, se calhar você já leu isso sem entender. Como é que pode a morte vai dar os seus mortos? Se os mortos de forma normal ficam no inferno. Para ver. E há uns que não estão no inferno, outros não estão no mar. Há uns que estão no inferno, sim. E há uns que estão no mar, aprisionados. Uns estão lá aprisionados no mar com seus corpos. E a maioria mesmo que estão no mar estão lá com seus corpos. A maioria. Os que vão no inferno, que vão na alma. Os que vão no inferno, que vão na alma. Os que vão lá no mar, a maioria deles, quase todos, estão lá com seus corpos. Agora, os que estão aprisionados na morte, que é essa mesma região chamada região da sombra da morte, estão lá com seus corpos. São esses que eu disse há pouco, que aqui na nossa terra chamamos de Mayombola. Parece que foram mortos, mas não foram mortos, desapareceram, foram transladados do mundo físico para o mundo espiritual. Essa é a realidade. E em muitos casos até crianças também são levadas para lá. Em muitos casos.
E muitas crianças são levadas para lá. Não é porque eles pecaram, não é porque eles fizeram guerra, foram aprisionadas nesses lugares, lá nas regiões celestiais. Não é porque elas... enfim, não é porque elas querem, cometeram pecados dignos disso, não. Mas porque um bruxo mesmo já sabe que o diabo não vem senão matar, roubar, destruir. Fez um pacto, o bruxo, para se fortificar, para se fortalecer. Então translada essa aqui, a criança para lá. Simula-se uma falsa morte. Quantos não que não sepultaram casca de quê? De banana? Muitos sepultaram casca de banana. Outros sepultaram que paus, ou então madeira, pensando que é ser humano. Se passar um bruxo, vocês já ouviram aqui um relato que muitas vezes o apóstolo já contou, que se calhar aquele também já presenciou isso, que estão aí a chorar as pessoas, e o maluco está a passar, eu já ouvi também isso, o maluco a passar começou a dar gargalhada, seus burros, estão aí a chorar, pensam que estão a chorar que alguém, estão lá a chorar que estão a chorar o que uma casca de quê, nem sabe que estão a chorar uma casca de quê, de banana, estão a pensar que estão a chorar a pessoa, ele nem está aí. O maluco como tem que os olhos espirituais abertos, ele consegue ver. Os bruxos têm esse poder, os grandes bruxos, os macumbeiros, simulam uma falsa morte e as pessoas vão pensar que estão a sepultar o seu ente querido. E é isso. Muitas crianças são transladadas também por causa dos pactos que são feitos das pessoas, pelos parentes, outro por alguém que não é parente, um grande bruxo, mas isso rebata que a pessoa, tanto mais velho como criança, é claro, só rebata um que é o filho ou criança e alguém que não é dos pais que não são crentes, ou pais que são religiosos, né? Dizem ser crentes, mas não são nada crentes, no verdadeiro sentido, não são crentes genuínos, são crentes religiosos, falsos até que da falsa religião, como disse Tiago, não uma verdadeira religião. Sim, falsa religião. Esse sim, o diabo porque vem, não respeita, o macumbeiro vem, arranca que a criança leva, vai jogar lá no que, né? Na região da sombra da morte, sacrifício, e recebe mais demônios, mais poderes, enfim. Isso tudo. Mas crente que fica mesmo crente que busca Deus, eles nem podem tentar. Podem até tentar, mas não vão ter sucesso. Não vão conseguir. Porque nosso Deus é fiel. Porque está escrito, nem uma praia chegar e nem um manso será a tua tenda. Sim. Tenda que é habitação, casa, família. Sim. E ainda diz que o Senhor vai entregará todos os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. E um caminho será contra ti, mas se fugirão todos diante de ti. Glória a Deus nas alturas. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Jesus. Para não mais ir além, então, creio que devo perceber, espero que tenha sido mesmo perceptível. Que Deus abençoe a todos, rico e poderosamente, em nome de Jesus. Minha irmã Yolanda, devo perceber? Glória a Deus. Muito bem, respondendo à pergunta acerca da, como disse, na segunda ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição diz respeito aos salvos. Só os salvos poderão participar da primeira, a chamada primeira ressurreição. Sim. Mas os perdidos ou os pecadores não farão parte da primeira ressurreição. Continuarão mortos, continuarão fechados lá nas cadeias, ou no inferno nesse caso, não é? Continuarão lá presos, felizmente. Glória a Deus. Continuarão lá fechados. Então, na segunda ressurreição, esses perdidos também farão parte.
Sim, a segunda ressurreição, os perdidos farão parte. Glória a Deus. Então, nessa segunda ressurreição, quando os mortos forem ressuscitados, haverá, glória a Deus, a seguir o julgamento, chamado de juízo final. Glória a Deus, o juízo final. Para que os mortos sejam julgados, os vivos ou então os salvos sejam justificados, embora a justificação dos salvos é feita, glória a Deus, a partir mesmo já daqui da terra, enquanto vai buscando ao Senhor, e quando morrer, para os salvos que morrerem, antes do que daquele dia do arrebatamento, entram no céu e aí só aguardam a ressurreição para o completar da justificação, que é a chamada redenção. Glória a Deus. O completar da obra, nesse caso da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. E os mortos que morreram sem Deus, e até aqueles que ficaram vivos, que depois também serão tirados, claro que ficaram vivos até entre aspas, né? Porque os vivos se vão ficar vivos aqueles que salvos, glória a Deus, e nesse período do milênio, uns na verdade estarão vivos mesmo não estando salvos, só que no final de tudo, antes da segunda ressurreição, ou as pessoas decidirão seguir a Deus, a Cristo, ou serem redimidos, então vão preferir na sua vida mundana serem condenados com o diabo, serem destruídos. Então são vivos aqueles que têm Deus e assim serão justificados. E os que não tiverem Deus, infelizmente, ou morreram sem Deus, serão condenados. Vão por todos para o lago do fogo. Agora, como será feito o julgamento? Será num só dia? Ou será em anos? Enfim. Primeiro temos que entender que o julgamento será feito não aqui na terra, de forma física. Não. É no céu, de forma espiritual. Ou seja, na eternidade. Porque quando se fala de céu, o terceiro céu, já não estamos a falar de tempo, estamos a falar de eternidade. E bem sabemos que Deus é um Deus eterno. E sendo Ele um Deus eterno, então Ele se move na eternidade. E a eternidade é contraposta ao tempo. É bem verdade que na eternidade, um segundo, um milésimo aqui no tempo, pode valer dias, pode valer semanas, meses, enfim. Por isso a Bíblia diz que um dia para Deus, ou 1000 anos para Ele é como um dia como 1000 anos. Porque Ele se move na eternidade. E o julgamento será feito também na eternidade. Glória a Deus, na eternidade. E outra coisa é que para Deus tudo é possível. Não há nada que seja impossível para Ele. Ele pode julgar as pessoas, todo mundo, tanto os salvos para serem justificados e assim viverem eternamente com Deus, como os perdidos, condenados, para serem condenados, que é a sua sentença final, porque na verdade estão mesmo condenados, porque a Bíblia diz: aquele que crê não será condenado, antes será salvo. Mas quem não crê já está condenado, não será condenado, já está condenado. Então isso será uma sentença final, para que cada um saiba o porquê que ele está naquele lugar, está no inferno, e porquê que vai ser jogado no lago de fogo. Para que ele esteja bem consciente, porque há uns que ficam lá perguntando: mas por que estou aqui? Por que estou aqui? Uns têm a consciência, que sabem
foram pecadores, não aceitaram a Cristo, mas aqueles foram hipócritas, foram lançados logo de fogo nas trevas exterior. Muitos estão a dizer, a questionar, mas eu servia a Deus, eu não sei o quê, não me prostituía, não roubava, não feitiçava, não fazia coisas do gênero, por que eu estou aqui? Então naquele dia ficarão a saber que aquilo que eles faziam, que achavam como algo normal, afinal é que os levou para o inferno, ou que os terá levado para o inferno. Então, o julgamento para Deus, que para Ele tudo é possível, pode ser feito num só dia. E a Bíblia diz que aquele dia, o grande e terrível dia do Senhor, a Bíblia chama o grande e terrível dia do Senhor. É um dia, ou então aquele dia, segundo o profeta Joel e não só os outros também, é um dia em que Deus já há de manifestar sua ira, sem compaixão, sem misericórdia. Naquele dia Deus será um Deus que há de se manifestar com a sua indignação. E João viu no céu um trono que foi montado, uma espécie de tribunal, e de repente o céu mudou, o semblante do céu mudou, e o que estava sentado no trono, a sua presença fez com que o céu fugisse e não se achou lugar para ele. Quer dizer, nem no céu nem na terra se achou lugar para ele. Quer dizer, aí Deus já, nesse caso é Jesus, né? Porque ele que vai julgar os vivos e os mortos. Nesse caso aí Jesus vai se manifestar já como Deus que era, quer dizer, o absoluto. Porque ele normalmente para lidar com os anjos, para não falar com os seres humanos, diz a Bíblia tem que se conter. Esse conter significa, esse retém, se reduz, para que os humanos entendam ele, ou então tenham alguma percepçãozinha, até os anjos, né, possam entender um pouquinho disso, não nem os anjos entenderiam. Por isso quando a Bíblia diz, ele fica quando se ira, e a sua ira quando começa a se prolongar, os anjos lá no céu começam a desfalecer. Quer dizer, começam a sentir as forças dos anjos a esmoronarem, a tendência dos anjos é ficarem todos desfalecidos. Então ele tem que se conter. Mas agora vemos naquele dia, João viu isso, que nem o céu nem a terra puderam conter ele. Não se achou lugar para ele, que significa ele é mais grande do que o próprio céu, mais grande do que a própria terra. Por isso ele é absoluto. Pois quando a Bíblia diz que Deus está em todo lugar, é onipresente, é por causa disso. Quer dizer, o céu, qualquer lugar onde a pessoa for, ele está lá. E naquele dia, João viu isso na visão. Ele disse, até o céu fugiu, na terra já não se fala. Louvado seja Deus. E ele estava irado, chateado, indignado para julgar os vivos e os mortos. Nesse caso até os anjos caídos, né? Serão todos julgados, embora já estão condenados. Ou então já estão, claro, julgados e condenados, como disse Jesus, que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Então, para Deus tudo é possível. O julgamento, como diz a Bíblia, vai se processar na eternidade. Agora, na verdade, como a eternidade é contraposta ao tempo, naquele espaço que na eternidade vai se processar o julgamento, a Bíblia chama disso o dia do Senhor, quer dizer, um só dia. Mas se fizermos uma relação em relação ao tempo aqui na Terra, ele vai se processar num espaço numa primeira fase, vamos ver. Aquele espaço que eu começo primeiro a explicar, para melhor dar a entender. Vai se processar num espaço de alguns dias. Num espaço de alguns dias. E vamos ver, por exemplo, a grande tribulação. A grande tribulação na eternidade dura um espaço de uma semana. Na eternidade, se formos a contar, assim, em questão do tempo. De uma semana. Mas só que como lá não é tempo, é mesmo eternidade, então lá aquilo passou como se fosse algo pronto. Passou. O período que a igreja vai ser arrebatada, vai ser introduzida lá no céu e vai se celebrar a chamada bodas do Cordeiro. Aqui na terra terá um espaço de 7 anos. Quer dizer, como a semana tem 7 dias, então cada dia
cada dia da semana, que será, glória a Deus, o descanso que a igreja vai ter lá no céu. Cada dia da semana, aqui na terra, será convertido em um ano. Cada dia um ano, cada dia um ano, cada dia um ano. E assim haverá 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz que o anticristo vai dar. E os últimos 3 anos e meio, quando vai arrebentar o conflito, que ele vai tirar a paz e vai arrebentar o conflito. Até no final, quando Cristo se manifesta, destrói, destorna o anticristo e o falso profeta, são jogados no lago de fogo, e em seguida estabelece-se o milênio, que vai durar 1000 anos, por isso próprio nome milênio. No espaço desse 1000 anos, nesse caso Satanás também estará preso, estará no lago de fogo, não é? Porque ele vai instigar o anticristo da perdição para tentar se opor ou então fazer aquilo, né, que eles vão fazer. Enfim, mas no espaço de 1000 anos, Cristo vai reinar com a sua igreja, cá mesmo na terra, de forma literal. O trono estará lá em Jerusalém, ele estará lá. Glória a Deus, estaremos lá, eu também estarei lá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, como o Senhor já tem mostrado. Graças a Deus por isso. Sim, assim também como o apóstolo estará lá. Glória a Deus. E no que ao final dos 1000 anos, Satanás será solto. Ele vai reunir novamente as nações. Vai se liberar alguns demônios também para trabalharem com ele. Deus vai permitir fazer, aliás, o próprio Deus é que vai ordenar o anjo para soltar ele lá no abismo onde ele estará preso. E assim ele se reunir para batalhar contra a cidade santa onde estará o trono de Deus. Diz a Bíblia, vai descer fogo do céu, vai consumir todos os seus exércitos, e ele próprio também será pego e jogado no lago de fogo. Também será pego e jogado no lago de fogo, quer dizer, aí já vem essa parte que tem a ver já com o juízo final, o juízo final. Então, são 7 anos, 3 anos e meio primeiros de 7 anos, nesse caso, nesse espaço que a igreja estará no céu, desfrutando, glória a Deus, das bodas do Cordeiro, glória a Jesus. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande, chamada de grande tribulação. No final dos 3 anos e meio é que quando será transtornado e vem o milênio. Agora o juízo final, aquilo que eu disse, vai se processar no final de todo, do milênio. No final do milênio vai se processar o juízo. Então, esse período, glória a Deus, que vai acontecer o juízo final, na eternidade é chamado de um dia, o dia do Senhor, porque é o dia que Deus vai julgar todo mundo. Mas aqui na terra vai se processar durante alguns anos. Tá bem? Mas só que ninguém estará mais aqui na terra a habitar, ninguém, porque todos vão ter que se apresentar ante o tribunal de Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras. Então ninguém mais vai saber quantos anos terá passado, mas que na verdade se processa no espaço de quê? Praticamente, vamos assim dizer, no espaço de tempo. Glória a Deus. É bem verdade que há coisas que Deus não revela. Há coisas que não revela, mas se nós entrarmos na Bíblia, podemos ver, podemos ter algumas luzes de quanto tempo aquilo vai durar. Se a festa do Cordeiro durou 7 anos, ou então uma semana, se nós relacionarmos aquilo, a duração lá na eternidade, em relação ao tempo aqui na Terra, 7 anos que convertido no tempo humano dá 7, que aliás uma semana, né? Que convertido no tempo humano dá 7 anos. Então o julgamento, que é chamado Dia do Senhor, é o dia que caracteriza a ira e a fúria de Deus contra os pecadores, os ímpios e pecadores. E Deus, como é 3 em 1, é 3 em 1 e 1 em 3. Então esse dia pode se processar no espaço de 3 dias, se formos 3 anos nesse caso, né? 3 dias que pode ser reduzido em 3 anos ou convertidos em 3 dias, claro, pode ser convertidos em 3 anos ou vice-versa. Ou vice-versa.
vice-versa. Então é isso. Mas que para Deus tudo é possível ser feito num só dia. Num só dia. Mas na verdade, a Bíblia chama que aquele dia, quer dizer, tudo é arredondado, se for como se fala na língua portuguesa, 3 dias reduz-se para um só dia. Dia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só dia. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só dia. Mas se arredondarem por excesso, cada dia vale 1 ano, 3 anos. Mas não tem nada a ver com os 3 anos e meio que a igreja vai ser fustigada com a grande tribulação. Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Agora, quanto a essa pergunta de... Sim, porque se notar o meu timbre vocal está um pouco alterado, mesmo até agora, né? Até reduzir um pouquinho, mas estava mesmo muito alterado. E são batalhas, né? São mesmo batalhas de dia e de noite. Por isso o apóstolo Paulo, somos levados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Eu só sei que no domingo, quando terminamos o culto, eu estava de repente, comecei a sentir as minhas narinas a ficarem meio fechadas e começou, pronto, achei como algo normal, começou a ter um escorrimento das almas, né? Só que pronto, quando cheguei em casa aquilo parece que foi tendendo a aumentar e pronto, então aquilo estava a fazer, um lado fecha, outro lado abre, um lado fecha das narinas e aquilo também alterou por completo o meu timbre vocal. Glória a Deus nas alturas. Mas graças a Deus já sei recompor. Não só depois estava a sentir assim, estava assim a pensar, será que é por causa daquele impacto que eu tive motorizado? Normalmente os demônios são assim, né? Procura sempre eu ser como os gajos gostando de trabalhar, né? Fazer seus ataques. Procura sempre uma oportunidade para tentar apertar, é tipo, parece um vestido que tem um remendo, então um remendo não, uma pequena abertura, e eles a partir daquela abertura procuram apertar, com o intuito de tentar fazer com que a ruptura seja maior, ou então, mesmo que não haja abertura, há uma tendência, eles vão lá tentar pressionar para ver se aquilo abre, tentar achar uma ruptura, tentar fazer com que haja uma ruptura, enfim, tirarem proveito nesse caso. Então, só sei que depois estava a sentir assim a cabeça meio pesada, né? Mas, quer dizer, meio pesado, embora eu tenha dito que aquilo é sempre já algo meio estranho, né? É um peso que, para alguém que não entende, vai achar aquilo normal, vai achar até algo estranho, mas, claro, acha mesmo algo estranho, mas como eu já nessa andança, nessas guerras, nessas batalhas há muito tempo, isso acontece quando um novo poder das trevas é levantado, uma nova potestade, né? Quando um novo bruxo, uma nova potestade entra em ação, então, é sempre isso. E a mudança que se fez daquele lado onde estavam, para essa região, acredito que o filho do diabo desse lado terá invocado potestades no seu serviço e normalmente quando entra a batalha, então entra aquele choque, esse choque faz com que a carne, como sempre a carne, é que Jesus diz que a carne é fraca, e quando Jesus diz que a carne é fraca não é para levar ao pecado, é por causa disso, ele sente os embates no físico, então a tendência da carne sentir aqueles embates no físico, mas como aquilo é temporário depois passa, né? Mas às vezes nem por Deus permite para nós sentirmos, nem sempre, né? Mas às vezes Deus permite para nós sentir, para nós também não dormirmos a sopa da bananeira, para nós podermos estar mais despertados, quizá intensificarmos a busca da presença dele, buscando a face dele de dia e de noite. Então, como eu dizia, já sente uma manifestação muito estranha. Muito estranha. Eu tentava dizer, mas algo que eu nunca mais tinha sentido. Já há anos eu estava a sentir, enfim, a cabeça pesada, mas não era aquela dor normal que você está sentindo, essa dor da cabeça toda, não.
Mas como eu já sei que isso é batalha, já sabia como é que eu bebi um pouco de café e aquilo passou, né? Passou, claro, passou em diáspora, estava assim meio pesado, mas aquilo minimizou. Mas graças a Deus já não existe mais a dor de cabeça. Estamos, só o meu timbre vocal que está meio alterado, mas estamos indo. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, porque eu não entrasse e ficasse aí a falar, mesmo das vezes que eu entrei, eu estive atento, se calhar, para perceber quando eu falava, a minha voz estava assim. Diz os nossos irmãos lá do Brasil, meu boba. Falava, parece, então aquilo por vezes eu próprio sinto aquilo estar a irritar-me. Eu prefiro não fazer outra alegria ausentar-me durante esses dias mesmo da semana, mas para não dar mais lugar ao demônio, ao diabo. Então foi assim que eu fui passando essas presenças nas reuniões. E não só, né? Uma discussão muito estranha, né? Mas graças a Deus estamos indo. Aqui estamos, fazendo todas essas coisas. Somos mais que vencedores. O Brian disse voz roca. É muito mais do que voz roca. Aquilo aí, se perceber nem você estou a falar, mas a voz está assim, quer dizer, meio pesada, mas só que não é assim, aquele peso de forma normal, né? Que se possa verificar ou se fazer sentido numa voz, não. Um timbre vocal é um peso anormal. É por eu que estou a falar, percebo isso. Ela fica assim meio rouca, mas isso aqui não é uma rouquidez e está assim de forma aberta, né? Que a pessoa percebe, não, já não. Mas ele a própria voz fica assim, muito estranho. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, no livro de Tiago, capítulo 1, já temos mesmo pouco tempo, só 10 minutos. Vamos terminar, mas vou tentar fazer um pouquinho rápido. Se você poderia dar continuidade mais tarde. Glória a Deus, após o Zoom com o apóstolo, o Zoom em geral nesse caso. Glória a Deus, poderia dar sequência se Deus o permitisse, se for a vontade deles, para que seja. Capítulo 3 de Tiago diz o seguinte: meus irmãos, muito de vós não querais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em alguma palavra ou em palavra, o tal varão é perfeito. Varão significa homem. E poderoso também referir a todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Por toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de, glória a Deus, animais do mar, e se mansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Muito bem, vou fazer só um resumo. Glória a Deus. Já não temos muito tempo
mais tarde devemos fazer isso. Pode disse, se Deus quiser, desde que não haja ninguém preso. O apóstolo Tiago adverte nesse caso, né? Chama a atenção ao povo do Senhor, a igreja para a qual ele dirige a sua epístola. Glória a Jesus, que nesse caso é a igreja universal. Glória a Deus, quando se fala igreja universal, não chama de irmãos, os analfabetos espirituais da igreja universal. Eles pegavam esse trecho pensando que a própria igreja universal diz respeito a essa carta, diz respeito à própria denominação igreja universal em si. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. A epístola do apóstolo Tiago à igreja universal, ou então à igreja de modo universal, está a se referir mesmo ao universo, por isso é universal, o universo. Onde quer que a igreja estiver, não pode ser no norte, no sul, no leste. A epístola foi escrita e direcionada para os mesmos, nesse caso para a igreja, onde quer que ela se encontrasse, onde quer que os membros dessa igreja se encontravam naquela altura, obviamente, e nos nossos dias. A epístola foi direcionada para eles, por isso que é universal. Por isso a própria igreja de Cristo em si, que constitui o seu corpo e a sua noiva, não tem nada a ver com pessoas pertencentes a um determinado país, não tem nada a ver com cor, as pessoas pertencentes a uma determinada cor, como disse a Helena White, aquela maçom, aquela bruxa, disse que a cor preta, tudo que é preto não vai entrar no céu, porque o preto significa pecado, significa maldição, significa inferno, ou então pecado, portanto, maldição, inferno, segundo ela. E portanto o preto não vai entrar no céu, nenhuma alma preta vai entrar no céu. As almas dos homens vão no céu são brancas. O branco que significa, não sei se é justiça que ele disse, já não me lembro muito bem, mas uma coisa desse, justiça, uma coisa desse. Enfim, engano do diabo, engano de Satanás, engano dos demônios. Sim, na verdade os que são salvos são os santos, são os puros. Mas isso de dizer cor preta não tem nada a ver. No fundo daquilo era querer mostrar que a raça X vai entrar no céu, mas a raça X não vai, a cor X vai entrar no céu, a cor X não vai, não tem nada a ver com isso. Porque quem fez as cores é Deus, todas as cores quem as fez é Deus. Até mesmo as secundárias para existirem, porque existem as primárias. Falo das cores primárias, cores, e também cores secundárias, que advêm das primárias. Sim, glória a Deus nas alturas. Então, essa epístola Paulo dirigiu ou nesse caso o Tiago dirigiu à igreja universal. Por isso é a epístola universal do apóstolo Tiago. Em nome do Senhor. Ele faz uma advertência à igreja a respeito de muitas coisas, de muitos aspectos, de fazer a acepção de pessoas, de ver esse é mais bom, esse não é bom, esse é mais bonito, esse não é bom, esse veste bem, veste melhor, esse não veste bem, esse exala um bom cheiro de um bom perfume, esse não, como se diz aqui em Angola, esse chega catinga, enfim, essas linguagens do sangue de Jesus. Esse exala suor constantemente, mau odor, enfim, e assim as pessoas se comportavam, e uns diziam o rico tem que ter prioridade, o rico tem que estar em frente, os pobres não podem estar em frente, sim, não podem estar em frente, e assim as pessoas comportavam. E Tiago adverte a eles que isso está completamente errado diante do nosso Deus. Sim, chega catinga, em Angola assim, catinga, chega sovaco, isso tudo, glória a Deus. Tiago reprova isso, e Tiago mostra que vocês, porventura, são carnais, porventura, o mundo não faz isso, fazer essa acepção de pessoas, das coisas do gênero. Depois, nessa parte, no capítulo 3, ele fala acerca da língua, aquilo que sai da boca das pessoas, aquilo que as pessoas preferem. Então, Tiago faz uma comparação entre o fogo
E um pequeno fogo, quando é acendido, é pegar só o fósforo, né? Pega o fósforo, joga logo no, glória a Deus, joga logo num bosque, num capim, vai ver o que ele vai pegar, vai queimar, vai inflamar todo o curso da natureza que aí houver. Sim, as chamadas queimadas. Eu já presenciei isso, também já fiz isso quando criança. Então, o Tiago diz que a língua também é como um fogo, que pode inflamar todo o curso da natureza, pode contaminar o homem. Sim, aquilo que for bom, o homem pode tirar proveito, se preferir palavras boas, nesse caso, palavras que bendigam, que possam bendizer não só a Deus, mas também ao próximo. Mas se porventura fizer o contrário, usar dessa mesma boca, ora para bendizer, ora para maldizer, ou então ora abençoar, ora amaldiçoar. Ao amaldiçoar, estará aqui. Ao invés de tirar benefícios, vai tirar malefícios. Sim, vai tirar malefícios. Vai tirar malefícios. Então ele aconselha aos irmãos para não terem essa conduta, para não terem esse comportamento, para não procederem dessa maneira. Antes tinham que ter consciência de que, sendo eles crentes e não só crentes, filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, mas também semelhantes, ou então imagem e semelhança de Deus, e os que também estão por fora ou de fora, nesse caso que são os céticos, apesar de não buscarem a Deus, apesar de não terem Deus como seu Deus, ainda assim também foram criados a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, embora tenham perdido isso por causa do pecado, e quem buscar a Cristo vai recuperar isso, ainda assim ele disse, são semelhança de Deus, e portanto não devem ser amaldiçoados. Sim, não devem ser amaldiçoados. Não devemos fazer da mesma boca, ele faz uma comparação. A boca, das palavras que saem da boca, e com um manancial de águas. Ele diz que porventura pode tirar água doce e água amargosa de uma mesma fonte. Não é possível isso. Não se pode também tirar água salgada e água doce de uma mesma fonte, do mesmo manancial. Não é possível. E sim, assim também não se pode tirar figos do quê? De uma árvore e possa dar azeitona, nesse caso oliveira. Não se pode tirar também, nesse caso azeitonas, de uma figueira. Não pode. Significa uma boca que tem ao Senhor um coração, porque a boca só expressa aquilo que o coração está cheio. Jesus disse isso. E o que está cheio no coração, isso a boca confessa, que significa, se a pessoa, quando abre a boca, só fala palavras que não prestam para nada, só fala, como dizem, só fala lixo, só fala coisa que não presta para nada, significa aquilo que está cheio no coração. Então tem que terminar já, precisa buscar ao Senhor ardentemente e chorar diante do Senhor, pedir ao Senhor para que o Senhor amolde o coração, para que o Senhor mude esse coração, mudar mesmo o coração, tirar o coração de pedra desse coração, enfim, vai apresentando, vai falando isso ao Senhor, pois há um coração quebrantado e contrito, Deus, o Senhor, não desprezará e também não resistirá. Glória a Deus nas alturas, sim, pedindo isso ao Senhor, e o Senhor vai transformar, vai tirar esse coração, vai dar um novo coração. Glória a Jesus Cristo, sim, porque se a pessoa procede desse jeito, é porque o coração está cheio. E a boca simplesmente confessa aquilo que está cheio no coração. A boca simplesmente mostra o que está cheio no coração. Então Tiago diz, não pode alguém que diz de Deus, tem Deus dentro de si, ora falar maldições, ora preferir palavras que não prestam para nada, palavras de blasfêmia, palavras, enfim, ou vivendo amaldiçoando os outros. Quando se diz amaldiçoar ou maldizer, é amaldiçoar. É preferir palavras que não prestam para nada. Ou então, também outra forma de maldizer as pessoas é aquilo que na gíria popular chama de fofoca. No cristianismo, aquilo chama-se maldizer. Ah, meu irmão fulano, a irmã fulana, também não sei o que o pastor fulano acha que aquilo que ele fez está bom, aquilo que ele fez está bom, não, aquilo não está nada bom, aquilo não sei o que. Isso na gíria popular chamamos de fofoca. Mas, biblicamente, isso não é fofoca, isso chama-se
chama-se que maldizer. Porque você vai dizer, ele é sabe cozido, você está a maldizer essa pessoa. Sim, ele é sabe essa coisa está a maldizer. E Salomão disse, isso diante dos olhos do Senhor é abominável. É abominável. E ele disse que são 7 coisas que o Senhor detesta. 7 coisas. E a 7ª coisa, Salomão disse, é aquele, o irmão ou a irmã, e anda maldizendo os irmãos, nesse caso, falando, vai aí, fala aquilo, vai aí, fala aquilo, vai aí, fala. Hoje em dia até eu não preciso andar, né? Andar à distância, porque eu vou ir visitar fulano, porque hoje existe telefone, liga, irmão fulano, sabes o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, irmão? Fala, conta, tens uma noia, não, por aqui na Gíria, ou então no calão de Angola, tens uma noia, conta, sim, tem uma noia, conta, qual é a noia? Olha, sabia, não sei de que, assado cozido, assado cozido, o que aconteceu? Oh, viste, não sei o que. Eu não sei porque não sei o que, o irmão fulano, não sei o que, não sabe falar. O irmão fulano, como ele vestiu, viste a calça dele? Eu vi, eu não sei o que, ele não sabe vestir, olha a gravata dele estava bem torta. Olha aquela saia dele, olha a saia dele estava mal engomada, olha não sei o que. Viste, não sei o que, não gostei daquilo. Por que é irmão fulano? O irmão fulano é X, eu não sou X. Por que ele não sei o que, não sei o que? Então, e as pessoas, daqui fala daí, pronto. Vai se multiplicando, e outro também pega, aquele também pega. E então Salomão disse que isso, diante dos olhos do Senhor, é abominável. É mesmo abominável. O Senhor abomina isso. Abomina. Dentro das 7 coisas que Deus detesta, a 7ª, Salomão disse que ele abomina. Então, aquele que vive alguém que anda maldizendo, glória a Deus, isso diante do Senhor é abominável. Então Tiago diz que a nossa língua pode fazer com que nós sejamos, ou nós sejamos, para que nós sejamos mananciais de águas doces, mananciais, glória a Jesus, de águas doces nesse caso, aleluia, sim, águas boas, ou então mananciais ou fontes de águas amargosas e águas que, né, salgadas. Quem quer beber água salgada? Quem quer beber águas amargosas? Ninguém quer beber isso. Ninguém. Nós queremos beber água doce, obviamente. A que nós consumimos, a que nós bebemos. E é essa água que, glória a Deus, o corpo humano recebe. Glória a Deus, com satisfação, e não só, que faz bem também. Ficar a beber água salgada é complicado. Ninguém faria isso, né? Enfim, mas que se use água para outros fins. Mas de forma normal, beber água salgada, não. Então, quem gostaria de estar diante de uma fonte de águas amargosas? Quando abre a boca, só sai amargura, a trazer tristeza, aflição no coração dos homens. É isso que o diabo estava querendo dizer. Trazer tristeza, ou até quem quer estar diante do fogo. Nesse caso, não o fogo no sentido positivo, como o nosso Deus que é um fogo consumidor, que consome demônio, que perturba os demônios, mas faz bem àqueles que creem nele. Ou até um homem de Deus está cheio de fogo, ele que ao falar, ao orar, enfim, ao ministrar, ele ajuda aqueles que creem no Senhor, que estão a buscar o Senhor, mas os demônios ficam perturbados porque são inimigos, são adversários, então inimigos, sim, do povo de Deus, são inimigos do vivo Deus. Então, quem é que quer ficar diante de um fogo que queima? Já por isso que a língua é um membro pequenininho no nosso corpo, mas que pode prejudicar todo o corpo, pode fazer com que o corpo ou se beneficie ou então seja prejudicado. Significa, se a língua for boa, quando fala língua não é o físico, não é esse membro físico. Vamos falar provavelmente das palavras que saem da língua, da boca nesse caso, sim. Se as palavras forem boas, forem doces, forem suaves, vai produzir bons resultados. As pessoas vão querer ouvi-las, vão querer estar ao nosso lado para ouvi-las. Aquelas pessoas querem verdadeiramente coisas boas, ouvir coisas boas e crescer, querem, nesse caso, alimentar os seus ouvidos, os seus corações com coisas boas, não aqueles carnais também iguais que querem alimentar os seus ouvidos, querem encher os seus corações, como dizia o professor meu de direito, encher a sua verboreia, nesse caso não científico, como ele dizia, mas sim,
verboreia carnal com as coisas carnais, com as coisas mundanas. Não. São os carnais sim, mas aqueles que querem encher-se das coisas do Espírito, das coisas boas, vão querer estar diante de alguém. E tem que quando abre a boca, saem da sua boca palavras que edifiquem. Como disse o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, que não saia da vossa boca palavras torpes, mas sim palavras temperadas. Aí Paulo é mesmo ele fala, palavras temperadas com sal, para que possa produzir em que? Edificação a todos que as ouvirem. Ouviram, meus queridos irmãos? Lamento bastante, unfortunately, dizem os ingleses, the time is over, same voice. Portanto, não podemos continuar, temos a reunião em curso. Glória a Deus, para evitar alguns constrangimentos e não só algumas especulações também. Glória a Jesus. Em suma, precisamos a cada dia fazer uma reflexão, porque por vezes nós pensamos que está tudo bem, mas o que os outros estão a ver, ou sobretudo o que Deus está a ver, não digo que sobretudo que os outros estão a ver, mas sobretudo o que Deus está a ver, é que nós estamos a andar tortamente, é que nós não estamos a ter o procedimento correto. Porque nem sempre aquilo que os outros veem é que de nós é o correto, né? Mas também nem sempre o que eles veem de nós é o errado. Por exemplo, se uma, duas, três pessoas tiverem a falar da mesma coisa, não é porque conversaram, pessoas, por exemplo, diferentes, tiverem a apontar um erro, é porque alguma coisa existe aí, então tem que se considerar aquilo. Tem que fazer como aquilo que eu tenho feito, ou que uma vez eu fiz. Eu levei a Deus, Senhor, eu estou a ouvir aquilo, que será que o que estão a dizer é verdade, e busquei a Deus, Pai, pode ser que eu esteja me enganando, mostra. E Deus me mostrou. Deus me mostrou que não. Satanás é que está a fazer isso, quer o quê? Quer ver você mudar de atitude para ter um outro posicionamento. E o que é que eu faço? Permanece como está. Permanece como está. E eu assim permaneci, mas pelo menos procurei entender a vontade do Senhor Deus vivo. Se aquilo era mesmo da vontade do Senhor, ou então o diabo. Sim. Isso já é muito bom quando nós nos preocupamos em querer saber. Não é aquele tipo de oração que a pessoa vai orar, já está com o seu preconceito e o que eu quero que o Senhor tem que me responder. Se o Senhor me responder o contrário, eu não aceito. Sempre palavra lá no coração já está. E a pessoa quando for orar, já fica a aguardar pela resposta que agrade o seu coração. Ou então até aqueles que mal dobram o joelho, já se faz como o fariseu, né? Pai, graças eu te dou, porque eu não sou como esse pecador que está aí, esse publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo, dou não sei o que, graças eu te dou. E saiu logo. Jesus disse, ele se justificou a si mesmo, e diante de Deus está completamente reprovado. Mas o publicano nem ousou olhar para o céu, batia no peito, Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Glória a Deus. Aquilo significa humildade, reconhecer que a pessoa é realmente. E assim, se cumpre também a palavra que diz, e Deus exalta os humildes, porém abate os soberbos. Aquele que assim mesmo se exalta será humilhado, aquele que assim mesmo se humilha será exaltado. Essa é a humildade e a mansidão acompanhada de humildade, como uma vez já citei também, glória a Deus, faz parte da característica dos crentes, porque os crentes, de modo normal e geral, claro, fazem parte de ovelhas, então são representados, né? Ou então a vida cristã em si, glória a Deus, o crente de modo normal é tido como ovelha diante do Senhor Deus vivo, tido como ovelha diante do Eterno Deus, diante do Deus Todo-Poderoso. A organização crescer, né? Crescer para se tornar uma fé, mas também, glória a Deus, saber contra-atacar, sim, contra as astutas ciladas do diabo. Tomando sobretudo o escudo da fé para apagar os dados informados do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Mas é necessário ter mesmo cuidado com aquilo que nós pronunciamos. Porque Jesus disse, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras também serás condenado. O que isso quer dizer? Aquilo que vai falando se torna uma semente. E amanhã pode ser benéfica para ti ou para si, ou como também maléfica para si mesmo. Porque nós falamos, depois
amanhã volta também para nós. A vida é uma semente. O que nós estamos a viver hoje é o resultado daquilo que semeamos ontem. O que vamos viver amanhã é o resultado do que hoje estamos a semear. É necessário que a gente busque o Senhor e a gente viva ao Senhor no verdadeiro sentido da palavra. Glória nestas alturas. Sim. Poderia escalpelizar, como dizem em direito, poderia falar muito mais, mas tenho que parar mesmo por aqui, tenho que parar. Mas creio que poucas palavras, isso é que eu preferir, deu para entender alguma coisa. Espero que sim. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. 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 Glória a Jesus.